E aí, a girafinha já chegou. Cheguei! Vamos lá começar, né? Agora a gente vai continuar com infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. E a gente vai ver a parte de tratamento e prevenção. A gente vai ver alguns tópicos sobre o tratamento, mas algo detalhado a gente vai estar vendo na próxima semana. E a prevenção também. Primeira coisa, quando a gente pensa em tratamento de qualquer IRAS, é isso aí, gente. Não podemos importar nem exportar resistência nem perfil de sensibilidade. Cada lugar tem o seu, certo? A gente tem que conhecer o lugar que a gente está trabalhando, tá? E aí tem um esqueminha assim, é uma tabelinha bem interessante em relação ao tratamento empírico de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter, que vocês vão ver lá nesse guide da Sociedade Americana de Infecto. Eu acho interessante, né? O que é que eles orientam? Eles orientam se você tudo vai depender da flora do seu serviço. Mas se você pensa que se o que predomina é gram negativo, teu paciente está instável, tem aqueles sintomas e você não sabe se é gram positivo ou se é gram negativo, você vai precisar cobrir tudo, principalmente se é um paciente grave, né? Que está no hospital há mais tempo e tudo, está chocado. Então você vai precisar cobrir tanto gram positivo quanto gram negativo. E lembrar sempre de colher as culturas e ir atrás das culturas para fazer o descalonamento. Gente, direcionar o esquema. Tá, então, se eu quero cobrir o gram negativo, eu posso utilizar uma cefalosporina de quarta geração, cefepime, um beta-lactâmico inibidor beta-lactamase, como a piperacilina com tazobactam, e posso associar ou não o aminoglicosídeo, tá? E posso fazer também o carbapenêmico. Essas opções vão depender da gravidade do paciente, mas principalmente do perfil de sensibilidade do lugar, tá? Se por acaso o paciente, se a gente vai querer cobrir Staphylo aureus, né? Staphylo aureus que seja resistente à meticilina, ou seja, resistente à oxa, se nesse hospital tem um percentual alto de resistência, eu vou cobrir, eu vou utilizar ou vancomicina ou daptomicina. E aí vai depender da concentração inibitória mínima desse antibiótico para esse microorganismo, tá? E isso é dado, se for abaixo de 2, que isso é dado com o resultado da microbiologia, né, pela automação, e aí se der abaixo de 2, então vanco eu posso utilizar. Mas se der maior que 2, eu preciso usar a daptomicina. Isso eu estou falando de corrente sanguínea, tá, gente? Porque a daptomicina não pode ser usada, por exemplo, quando eu penso em pneumonia. Ela pode ser usada bem para a corrente sanguínea, né? Partes moles e tal. A linezolida, ela não deve entrar aqui como antibioterapia empírica, só se não tiver nada que responda aos outros antibióticos, só a ela, aí sim é que você deve. Então, não deve ser utilizada como terapia empírica, só não tem nenhum benefício, né, em relação a esses outros. Fazer oxa ou cefazolina se o Staphylo aureus desse serviço é meticilino sensível, ou seja, sensível a oxa, certo? Então, tanto oxa como cefazolina estão de bom tamanho. Se o estáfilo coagulase negativo, ele é um contaminante de pele, tá? Então, você precisa ter 2 amostras para considerar positivo. Então, ou 2 periféricas, né, que é o ideal, porque a periférica dando positivo, transcatéter dando positivo, pode ser que esse positivo do catéter seja por contaminação do catéter, mas tendo já uma periférica positiva, já lhe ajuda no diagnóstico, né? Se apenas uma amostra der positiva, ele é tão pouco patogênico, se o paciente estiver bem, que você pode colher uma amostra periférica e uma amostra transcatéter ou 2 amostras periféricas e iniciar o tratamento, esperar
para iniciar o tratamento. Entendeu? Esperar o resultado dessas culturas para iniciar o tratamento. Lembre que como ele se adere bem ao catéter, a gente pode trazer benefícios só retirando esse catéter, tá? Lembrar dessa carinha aí, desse jeitinho do estráfilo coagulase negativo. Em relação aos gram-negativos, tem outro detalhe aqui, ó. Quando é que eu vou pensar em cobrir uma pseudomonas sendo multidroga resistente? Se o paciente tiver esses fatores de risco. E também vai depender do lugar onde ele está internado, né? É neutropênico, choque séptico, colonizado por esses patógenos multidroga resistentes, aí você vai pensar em cobrir. Canda, eu não vou tratar todos os pacientes empiricamente. Se eu for tratar empiricamente, o que eu vou utilizar é uma equinocandina, né? A gente tem aqui no hospital, o que a gente mais usa é a micafungina, tá? Aí, ó, tem a anfotericina, tanto a anfotericina B-desoxicolato, como a lipossomal, como a emulsão lipídica, né? Que são um pouco mais caras, mas a diferença dela é muito mais em relação à penetração do sistema nervoso central ou ocular em relação às equinocandinas, tá? E o fluconazol, a gente tem o conforto de nossa flora aqui no hospital, tem uma sensibilidade de fungo, né? Tem uma sensibilidade boa aos azólicos, então. Mas se esse paciente já foi exposto ao fluconazol ou azólico nos últimos 3 meses, ou então tem uma baixa incidência de Candida cruzei e glabrata que tem uma resistência intrínseca, aí você pode utilizar o fluconazol, tá? Iniciar tratamento para infecção de corrente sanguínea empírica, quando, né? Para fungo, quando é que você vai colocar? Quando é que você vai associar um antifúngico à cobertura de gram positivo e gram negativo? Quando o paciente tem esses fatores de risco aqui, ó, NPT, uso prolongado de antibiótico, é um paciente oncológico, pós-transplante, catéter em artéria femoral, mais em adulto, né? E cândida em vários locais do corpo, certo? Tem também a logoterapia, onde você vai aplicar um antibiótico no próprio catéter, numa concentração mais elevada, né? E você faz isso mais nos catéteres de longa permanência, na tentativa de salvar aquele catéter totalmente implantado, né? Um catéter de diálise. Pode ser usada por 7 a 14 dias, né? Nos casos de hemoctura periférica negativo e transcatéter com coagulase negativo ou bacilo gram negativo, nessas situações. Fungo, estáfilo aureus, tem que tirar o catéter. É associado à antibioterapia sistêmica, então não é só a terapia, logoterapia também sistêmica. Deve preencher todo o catéter, né, com um soro fisiológico, heparina e o antibiótico, e também outros produtos podem ser utilizados, tá? O volume para preenchimento vai variar de acordo com o prime do catéter, né? O diâmetro, o volume do catéter, e pode ser trocada essa solução a cada 12 e 24 horas, no máximo a cada 72. Essas aí são as concentrações que vocês podem encontrar também nessa literatura que eu passei. Colher cultura 72 horas após o início dessa terapia, porque se essa cultura continuar positiva, gente, ou então ele permanecer com sintomas de bacteremia, né, tremores, calafrios, vai ter que tirar esse catéter, né? E tratar considerando que ele tenha alguma complicação, né, por 4 a 6 semanas. Então, nesses pacientes, a gente vai precisar investigar isso, né? Tem endocardite que justifique isso, tem alguma tromboflebite, então vai ter que fazer um ultrassom desse vaso para ver. Tem osteomielite, se for uma criança. Então, nesses catéteres totalmente implantados, a gente pode lançar a mão da logoterapia, mas só que tem também a observação. Depois de 72 horas, colhe cultura, você continua antibiótico, fica esperando o resultado da cultura. Chegou, ainda é positivo, permanece com bacteremia, aí vai ter que retirar o catéter e prolongar um pouco mais essa terapia, tá? Quando é que a gente vai remover o catéter? Se for um catéter de curta permanência e ele está colonizado principalmente quando é um agente que faz biofilme e tudo,
tira esse catéter, né? Quando é um catéter de longa permanência, é que a gente fica assim meio com pena, né? Mas se tiver fungo, estáfilo, pseudomonas, micobactéria, ou então o paciente tem um comprometimento grave geral e continua com bacteremia depois de 72 horas de antibiótico, tem que tirar também esse catéter, né? Mesmo que sejam de longa permanência. E os pacientes que têm um catéter de duplo lumen tunelizado, que foi optado manter o catéter, e a cultura na primeira semana após você terminar a terapia ainda está positiva, você não pode recolocar esse catéter, só pode recolocar quando der cultura negativa. Então, você vai ficar colhendo cultura para ver, tá? Então, independente do tipo de catéter, se tiver algum desses amiguinhos aqui, ó, eles têm um crescimento super lento, o tratamento é difícil, a gente vai ter que tirar. E aí, quando você tira o catéter, onde é que você vai? Para onde você vai encaminhar o catéter? Então, tem duas situações. Se o catéter tiver culpa no cartório, então você vai perguntar as coisas. O paciente está tendo febre? Ou está com hiperemia no catéter? Tem algum outro foco infeccioso que justifique? Quanto tempo ele está com catéter? É catéter de curta? Está com quanto tempo? Então, eu vou perguntar. Se tudo deu sim, 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 está com febre, está com hiperemia, tá? E eu penso que é o catéter, eu vou tirar o catéter e eu vou mandar o catéter para a cultura, eu vou colher as culturas periféricas e tudo. Mas, gente, quando eu faço todas essas perguntas e sempre é não, 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 coitadinho, o catéter não tem culpa. Você vai botar ele para ser enrolado lá, para botar na estufa, para fazer tudo. Não, ele não tem culpa, não. Se você perguntou, ele está tendo febre? Tá, mas não está com febre. Eu estou tirando o catéter porque terminou a terapia. Então, pronto, bota o catéter no lixo, né, gente? Bota o catéter no lixo. Eu não estou suspeitando de nada do catéter. O que é que vai acontecer se você manda esse catéter que não está com suspeita de infecção? Você manda para a cultura. Vai crescer alguma coisa, que a gente sabe que esse catéter fica colonizado mesmo. Vai atrapalhar o seu raciocínio clínico. Algumas pessoas que não tenham experiência vão querer tratar esse paciente, né? Manter o paciente no hospital para tratar. Não faz sentido, né? Já pensou que eles têm um estafo coagulase negativo, o paciente super bem, já com o pé na rua para ir para casa, ter que voltar para fazer terapia, que não tem indicação, né? Então, por favor, se o catéter não tem culpa, ele diz, não fui eu, ele não está com febre, não está hiperemiado não, já terminou a terapia, por favor, deixa eu descansar em paz no lixo. No lixo. Pronto, então nos catéteres de curta permanência, isso aqui também tem lá nesse artigo, eu quero que vocês olhem com mais calma, certo? Então ele fala sobre infecções complicadas e não complicadas. Nas complicadas, ele considera complicado quando tem tromboflebite, endocardite, osteomielite, eles pedem para remover e tratar por mais tempo. E nas infecções não complicadas, eles pedem para remover e o tempo de terapia é um pouco mais curto, tá? Em algumas situações, eles ainda têm uma observação para manter esse catéter. Aí o que eu quero que vocês prestem atenção é aqui, ó, estafilocoagulase negativo, tá? Remover o catéter e tratar, olha por quanto tempo, gente? 5 a 7 dias, tá? Se você fez a opção de manter o catéter e fazer a terapia local, né, no catéter, você mantém por mais tempo. Mas se você tirou o catéter e ele tinha sintomas antes e tudo, e você iniciou terapia, 5 a 7 acabou, tá? E aí eu quero que vocês olhem isso aqui com calma. O que vai diferenciar a terapia, uma infecção complicada da não complicada, é de fato o tempo de terapia, né? E por conta da presença de complicações, aqui tromboflebite, endocardite e osteomielite. E aqui é um catéter de longa permanência, né? Que é muito mais específico, eu acho que para o médico geral é demais, eu coloquei mais para ilustrar, e aí se vocês quiserem consultar. Tá? Em relação a agentes etiológicos, tempo de terapia, né? É conhecimento para vocês, tá bom? O bando de inserção.
mas o bando de manutenção, os curativos estão dentro do bando de manutenção também. Você tem a higienização sempre das mãos, uso de luvas quando for manusear, fazer a desinfecção, a fricção mecânica 5 a 15 segundos com álcool, nos conectores, né? Antes de aplicar qualquer medicamento, trocar os curativos a cada 2 dias se for gás, a cada 7 se for semipermeável, avaliar o sítio se tem algum rubor, né? Algum sinal de infecção, trocar os equipos no período correto, a cada 4, 7 dias, mas sendo NPT, todo dia tem que trocar e Propofol 2 a 4 vezes ao dia. E usar catéter central impregnado recoberto, aqueles catéteres que a gente viu lá no início, mas principalmente em pacientes graves, né, pacientes de UTI. Banhar pacientes que estão em UTI com clorexidina, se tiver bactéria multidroga resistente nesse lugar, isso é bem controverso, e todo dia a gente tem que revisar. Ainda está precisando desse catéter? Ainda está precisando desse catéter, né, para retirar o catéter. Tá, gente? Retirar a sonda, para retirar a ventilação mecânica, né? Tudo que vai diminuir aí essa proteção para o paciente, tá bom? Tem esses conectores aqui, você pode limpar com gás, né? E embebido em álcool, e tem esses conectores também com álcool que você higieniza, né? O local onde vai aplicar os medicamentos, mas isso não é muita realidade de serviços públicos, né? Tá, revisão diária. E aí, gente, é um casinho para a gente discutir, certo? Esse é Marcelo, ele tem 25 anos, está internado há 2 dias com um quadro de pielonefrite. E aí precisou puncionar um acesso venoso central, que não tinha veia, tal, foi aquela confusão. Você colocaria onde esse catéter? Ficou fácil, né? Porque se você prestou atenção, claro que você viu que o lugar é aí, né? É na subclave. Então, subclave melhor que jugular, melhor que femoral, né? E aí ele estava evoluindo super bem, ó. Melhora clínica, afebril desde o 3º dia do tratamento. Foi passado antibiótico para via oral no 5º dia. Ó, programada alta hospitalar no 10º dia. Então, no 5º ele colocou, já foi com antibiótico para via oral. E foi programado a alta hospitalar no 10º dia. Porém, ele apresentou febre nesse abençoado desse 10º dia. Não tinha alteração do exame clínico, o hemograma e o PCR dele estavam normais. Ele tinha só uma hiperemiazinha no orifício de inserção do catéter. O que é que você acha que está acontecendo? Intercorrência viral? Infecção? Ou uma ITU resistente? O que é que vocês acham? Pois é, gente. Exame clínico dele era totalmente normal, ele não tinha queixa urinária. Se fosse ITU resistente, teria uma alteração aí desse PCR, hemograma, né? Infecção de corrente sanguínea, pode ser, né? Não tem nenhum outro foco alterado, tem esse catéter que está com hiperemia, teve essa febrezinha, né? Pode ser, certo? Então, quando não precisamos mais do catéter, que foi o caso a partir do 5º dia, a gente tem que tirar o catéter. Ele estava sem usar o catéter já há 5 dias, né? Então, esse final de semana, esse não. O passado, eu tirei o catéter de uma paciente crônica nossa e tudo, que ela teve umas complicações, botou o catéter e foi ficando, foi ficando. Digo, minha gente, essa menina está 1 semana sem usar o catéter, vou tirar. Não, e se ela precisar do acesso, como é que vai ser? Eu digo, minha gente, se ela precisar do acesso, a gente vai funcionar uma periférica, vai chamar de novo cirurgião, mas não vai ficar aí a dia eterno. Tirou. No dia seguinte, ela fez desconforto respiratório e ligaram para mim, era no sábado. Ligaram para mim, olha, ela tá pior, não sei o que, não sei o que, a gente tá funcionando acesso. Vocês estão funcionando para quê esse acesso? Por que eu perguntei isso? Porque é uma criança que faz muita atelectasia. Eu digo, veja se não é uma atelectasia. Acesso não vai resolver nada para ela. Aí quando fez o raio-x, era uma baita de uma atelectasia. Eu brinquei com as meninas, tá vendo? Acesso não resolve a atelectasia. Então, gente, retirar o catéter é muito mais benefício do que manter o catéter, né? Então, tem que avaliar sempre. Precisa manter, retirar quando for necessário, quando não for mais necessário. Foi afastada a possibilidade de falha da terapia
para a pielonefrite e o paciente estava bem, sem sintomas. O catéter não estava sendo usado, além de apresentar hiperemia. Então, o médico acompanhante pensou em infecção de corrente sanguínea e optou por investigar. O que é que vocês fariam? E aí? Que exames vocês solicitariam para esse paciente? A gente viu alguns exames, né? O que o doutor fez foi retirar o catéter, ele colheu a hemocultura periférica, transcatéter, retirou o catéter, mandou a ponta para estudar. Ou se não refluísse o transcatéter, a gente pode colher 2 periféricas. Cultura sempre de 2, gente, sempre de 2. Quando cresce um desses colonizantes de pele, a gente tem que ter 2 amostras positivas para considerar, né? Aí, hemograma, PCR, tá. Aí aqui chegaram o resultado dos exames, certo? Hemograma, normal. No dia seguinte à retirada do catéter, o paciente já estava sem febre, comendo tudo, sem saber por que estava no hospital. Depois de 48 horas da retirada do catéter, ele continuava febril e bom estado geral. Aí chegaram os resultados da cultura. Chegou periférica e transcatéter, negativa. Ponta do catéter, estafilocoagulase negativo, resistente ao antibiótico que ele estava fazendo, certo? E aí? O que é que a gente diz? Pois é, a gente pode pensar que talvez esse estáfilo esteja colonizando essa parte externa do catéter, ele já tinha 10 dias, né? Então, esse estáfilo, veja que a cultura transcatéter foi negativa, né? A periférica também. Esse estafilocoagulase, ele coloniza a parte externa do catéter nos primeiros 10 a 14 dias, como a gente viu. Ele se adere, né? Então, pode fazer pouca bacteremia, ele é pouco patogênico, né? E aí, vamos ver a conduta agora, né? Aí o médico diz, poxa, deu um estafilocoagulase negativo, né? Então, aí ele diz, tá vendo? Tem infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Deu positivo uma cultura. Isso é certo? Aí o que foi? A gente viu que não, né? A gente precisa ter 2 culturas positivas. Trocou o esquema antibiótico para outro que cobrisse os agentes da pielonefrite, que cobrisse o estafilocoagulase negativo. No mínimo, ele ganhou um avanço aí, né, gente? Porque a gente sabe que tem uma resistência intrínseca à oxa, né? Então, no mínimo, ele ganhou um avanço. E o paciente ficou mais uma semana internado no hospital fazendo antibiótico de amplo espectro. O médico fez certo ou o médico fez errado? Pelo que a gente viu, o médico se precipitou um pouco, né? Porque o paciente estava bem, é uma bactéria que coloniza a pele, adere ao catéter, já tirei o catéter, está sem febre, exames normais, né? E ele optou por iniciar antibiótico. Então, fiquem atentos, tá? Quais são as consequências desses antibióticos? Tempo de internamento prolongado, efeitos colaterais dos antibióticos, resistência, né? Seleção, pressão de seleção de flora e custo, né? Então, se ele já tem resistência intrínseca óssea e ele é pouco patogênico, a gente já viu isso. Se o paciente apresentar sintomas, calafrios, hipotensão, você precisa fazer uma cobertura para isso, né? Mas nesse caso, o paciente não tinha sintomas, já foi retirado o catéter, tinha uma boa resposta, já está tratado, né? Caso esse paciente tivesse sintomas, além da febre, calafrios, hipotensão, taquipneia, seria necessário iniciar antibiótico empiricamente. Pela flora daquele hospital, foi iniciado cefepime para cobertura de gram negativo e vanco para cobertura de estafilocoagulase negativo. Ou estáfilo aureus, né? Qualquer um. Estáfilo, gram positivo. Em relação a esta escolha de antibiótico e ao tempo de antibiótico, marque VOF. Poderia ter iniciado cefepime e oxa até o resultado do antibiograma? Poderia. Cefepime e oxa. Ele tinha hipotensão, taquipneia, taquicardia. A gente sabe, o cefepime pode até cobrir pela flora do hospital os gram negativos, mas a oxa não ia cobrir os gram positivos, né? Então, isso vai variar de acordo com o serviço, mas na grande maioria dos serviços, essa não seria uma boa alternativa, né? Se o paciente é sintomático e tem uma resistência intrínseca já conhecida do coagulado negativo, então a vanco precisaria entrar aqui nesse esquema para cobrir gram positivo, né?
Poderia ter iniciado cefepime e vanco até o resultado do antibiograma? A gente já respondeu, né? Estamos cobrindo razoável. Isso vai depender da flora do hospital. Com o antibiograma mostrando que a concentração inibitória mínima da vanco para estáfilo é menor que 4, então foi mantida vanco e suspensa cefepime. Essa é a concentração. O que é que vocês acham? A gente não tinha visto que era 2? Mas 2, gente, é para estáfilo áureos, tá? E estáfilo coagulado negativo, 4. E você pode ver todos esses níveis de concentração inibitória mínima pelo BR-CAST, né? Que é uma reunião de especialistas que adaptou esses níveis, esses pontos de corte das concentrações inibitórias mínimas para o nosso país, né? E aí, quando a gente tem isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é descalonar. Se eu já identifiquei o agente, sei qual é o perfil de sensibilidade, eu tiro o outro que não está servindo. Foram feitos 10 dias de vanco para tratar estáfilo coagulase negativo. E aí, certo ou errado? Lembra que a gente viu? 5 a 7 dias. Se a gente precisa tratar, então que a gente trate por 5 a 7 dias, tá? Pronto, eu conto muito com vocês para ajudar a reduzir esse número de mortes desde já, né? Uma morte a cada 3 segundos. Eu quero que vocês não esqueçam disso. Eu conto demais com vocês. E agora, gente, falta pouquíssimo. Nós vamos conseguir ver agora a próxima infecção, que é PAV. Vocês já passaram vários obstáculos. E agora, para esse que está faltando, não falta quase nada. Vocês estão quase lá. Beijo!